Então, o que eu tinha para falar hoje aqui é sobre essa questão das propriedades básicas de fluidos de reservatório. E então a gente vai apresentar uma série de definições hoje para que a gente possa entender, então, como é que a gente usa cada um daqueles equipamentos que eu mostrei na última aula. Mandei aquela série de vídeos curtinhos falando sobre cada um dos equipamentos que a gente pode utilizar para o estudo do comportamento de fases de reservatórios. Só que antes da gente entender os equipamentos, a gente precisa tentar dar uma olhada em cada uma das propriedades que a gente vai tentar medir com aqueles equipamentos, tá? Então, vamos lá. A primeira propriedade importante que a gente tem para definir são propriedades gerais aqui, ok? Então, algumas coisas que a gente já viu em termodinâmica. Então, como coordenadas reduzidas. E as coordenadas reduzidas é pressão reduzida, que é a pressão sobre a pressão crítica. Temperatura reduzida é a temperatura sobre a temperatura crítica. Ok? Então, o que é a temperatura crítica e o que é a pressão crítica, né? São aquelas coordenadas da substância pura. Só faz sentido a gente falar em coordenada reduzida, propriedade reduzida, se a gente estiver falando de uma substância pura, ok? O que a gente pode fazer quando a gente está falando de misturas, que é o caso de quando a gente está pensando em petróleo, a gente está falando em coordenadas, em propriedades pseudo-reduzidas. E as propriedades pseudo-reduzidas, elas têm uma outra característica, né? Vou chamar aqui de PR, que é de pseudo-reduzida, que seria a pressão, por exemplo, dividido pela pressão pseudocrítica. É muito semelhante à coordenada reduzida, mas a pressão pseudocrítica ela não está ligada à coordenada da substância pura, mas ela está ligada com a propriedade da mistura. Tranquilo? Só para a gente se lembrar dessas definições e da diferenciação disso. Vamos definir aqui, então, a compressibilidade isotérmica. E aí a compressibilidade isotérmica é justamente a gente define como C menos 1 sobre V dVdP a uma temperatura constante. Ok? A gente pode fazer a substituição aqui, se a gente está falando de volume aqui seria o inverso da densidade, né? Se é volume molar, a densidade molar. Se é volume específico, a própria densidade da substância. Se a gente pode fazer essa substituição, então a gente também consegue calcular a compressibilidade de uma determinada fase, a compressibilidade de um líquido, por exemplo, ou de um gás, somente pela substituição pelo 1 sobre V. Então, se a gente faz essa substituição, a gente vai obter o seguinte: 1 sobre ρ, que é dρ dP, a T constante. Ok? Obviamente, isso daqui é pressão. A gente também precisa manter a temperatura constante para essas substâncias. E assim vai, ok? No caso aqui, a gente está trabalhando com o volume, e nesse caso aqui, com a densidade. Tranquilo? Então, é assim que se calcula a compressibilidade, né? A partir de informações volumétricas, seja de densidade ou seja do próprio volume medido, ok? Continuando aqui, eu vou definir então para vocês o que é fator, volume, formação. Do gás natural. O que é o fator volume de formação do gás natural?
justamente a gente define ele com o símbolo BG, e ele vai ser V sobre V0. O que é esse V0? Esse V0 aqui é o volume nas condições padrão. Então, é sempre a razão, o fator volume de formação do gás é a razão entre o volume em uma dada pressão e temperatura para uma dada condição padrão. Então, nessa razão entre o volume e o volume numa dada condição padrão, essa condição padrão normalmente é uma pressão baixa, e com essa pressão baixa, a gente também pode utilizar uma temperatura fixa, que normalmente é próxima à do ambiente. E aí, por ser abstração de pressão baixa e pressão ambiente, normalmente você pode utilizar 1 atm 25 graus Celsius, ou o padrão da indústria, né, 14,67 psi a 15 Fahrenheit. E assim vai. A ANP usa 20. A ANP usa 20 graus Celsius, professor. A Isso, ANP. isso. O padrão a ANP segue o padrão da Petrobras, que aí é 20 graus Celsius e 1 atmosfera, se não me engano. Isso. Excelente. Então, para a gente fazer essas contas aqui, então, a gente consegue, então, pensar, ligar isso com uma equação de gás, de equação de estado. Então, a gente pode escrever PV, que é igual a ZRT, e a gente pode escrever isso para a condição padrão, seja ela qual for. O que a gente sabe é que ela é definida como uma pressão muito baixa e uma temperatura fixa. Então, se a gente tem a da condição padrão e se a gente tem aqui do gás ideal, a gente sabe que se a pressão está tendendo a zero, ou seja, se a pressão é baixa, a gente também pode escrever aqui o Z como sendo igual a 1. Então, a gente pode escrever aqui o V como sendo ZRT sobre P, e o V0 como sendo RT0 sobre P0. E aí a gente consegue fazer a substituição aqui, para fazer o cálculo do volume, fator volume de formação do gás natural, ok? Então, o fator volume de formação do gás natural é justamente você dividir um pelo outro aqui, e aí você obtém a expressão de P0 sobre T0, que multiplica ZT sobre P, ok? Então, a gente tem fator volume de formação para o gás, para o óleo e duas fases. E aí, o que fisicamente é um fator volume de formação? O quanto você tem de aumento ou de redução de um determinado componente, volumetricamente, né, a razão entre os volumes, de quando você está na condição de reservatório e de quando você está na condição ambiente. Ok? Então, obviamente, o fator volume de formação de um gás, ele vai ser muito mais alterado do que o fator volume de formação de um óleo, por exemplo. Né? Você tem a depender do quanto você tem de gás dissolvido. Então, a principal fonte de variação do fator volume de formação do óleo, que eu vou definir agora para vocês, é justamente o fato de você ter gás dissolvido. Então, vamos tentar definir aqui. Então, fator volume formação do óleo. Então, fator volume de formação do óleo é também a definição BO, que vai ser o volume do óleo mais o gás dissolvido nas pressões e temperaturas que você está investigando do reservatório. Então, em pressão e temperatura elevada. E aqui embaixo vai ser o volume de óleo no tanque. E aí, quando a gente diz no tanque, a gente está falando das condições padrão. Então, você vê que você pega o volume que está sendo ocupado por uma amostra de óleo que tem uma quantidade de gás dissolvido nela. Se você submete isso ao processo de produção, você obtém duas fases. Uma é um gás, então ele vai se dilatar da forma que você for pensar aí.
E o óleo, o volume daquela amostra inicial, ela vai sendo reduzida à medida que você vai retirando esse gás dissolvido, mas ela também sofre o processo de expansão devido à redução da pressão. Então, você tinha a amostra de óleo comprimida, mas dilatada pela presença do gás. Quando você faz o gás sair dessa fase óleo e você chega dentro do tanque, você tem a compatibilização desses dois efeitos. Tanto o efeito da redução da pressão, quanto o efeito da produção do gás, né, da separação do gás naquele caso. Então, obviamente, você pensa que ele tem dois regimes de efeito quando a gente está pensando no fator volume de formação do óleo. Se a gente fosse desenhar aqui um gráfico de BO em função da pressão, então se a gente tem aqui uma pressão inicial, a gente parte dessa pressão aqui, a gente tem um determinado fator volume de formação. Vamos supor que esteja nessa pressão acima da pressão de saturação desse componente, tá? Dessa mistura, dessa amostra. Então aqui eu tenho uma pressão de saturação. O sentido que a gente está analisando é o sentido da redução da pressão, que normalmente é o sentido natural de quando você pensa numa amostra que tá vindo de um reservatório de petróleo, tá? Então, se você tem essa pressão inicial, até a pressão de saturação, durante esse processo aqui, quem governa esse regime é justamente a compressibilidade. Então, a compressibilidade do óleo, ela governa nessa região. E aí ela faz com que? Com que você tenha um efeito de dilatação devido à redução da pressão. Então, o volume que você tinha de óleo mais o gás dissolvido, ele vai como se fosse aumentando. Você tem uma dilatação nesse sistema. Então, você tem como se fosse um aumento desse BO com essa redução da pressão. A partir do momento que você tem a produção de gás, ou seja, você atinge o ponto de bolha, que você forma o gás, esse gás ele não está sendo mais contado no volume que você tem aqui inicial, porque ele é o volume de óleo mais o gás que você tem dissolvido em relação ao volume do óleo no tanque. Então, ou seja, à medida que você passa desse ponto de saturação, você tem a redução progressiva do valor de BO. Então, se aqui nessa zona roxa você tinha a parte que estava governada pela compressibilidade, nessa região aqui, você tem uma região em que a presença do gás é que governa esse comportamento. Ok? Então, esse é o fator volume de formação do óleo. Então, com esse fator volume de formação do óleo, a gente pode relacionar essa compressibilidade com a compressibilidade que a gente já definiu com o fator volume de formação do óleo. Então, se a gente for definir isso, a gente pega aqui a compressibilidade do óleo. Então, a compressibilidade do óleo aqui que a gente está fazendo a conta, a gente pode pensar em sendo menos 1 sobre V, que multiplica dV dP. E aí, se a gente está pensando aqui em uma alteração entre dois pontos quaisquer, a gente pode utilizar uma derivada numérica aqui. Então, vai ser 1 sobre o volume do óleo. Vou botar OL aqui para a gente não se confundir com as outras definições. Que multiplica ΔV do óleo sobre ΔP. Então, se a gente está pensando aqui em relação a pressão qualquer, em relação à pressão inicial, eu posso desenhar a compressibilidade como sendo menos 1 sobre volume do óleo na pressão inicial, que multiplica o volume do óleo na pressão inicial menos o volume do óleo numa pressão qualquer, dividida pela pressão inicial menos uma pressão qualquer. Ok? Então, aqui seria a compressibilidade do óleo. Se eu dividir todo mundo aqui pelo volume que a gente obtém no tanque, né? Então, se eu dividir aqui em cima e embaixo pelo volume no tanque, ou o volume que a gente obteria nas condições padrão,
a gente consegue, então, o que eu estou tentando fazer aqui é tentar escrever a compressibilidade do óleo como sendo BO menos o BO inicial, dividido por BO inicial, que multiplica pressão inicial menos a pressão. Então, aqui a gente consegue reescrever a compressibilidade do óleo em função do que a gente tem aqui de, de fator volume de formação. Então, isso daqui só te ajuda a comprovar que essa reta aqui, a gente consegue escrever ela, se a gente rearranjar para poder conseguir calcular o fator volume de formação do óleo. Só lembrando que a diferença entre o valor esse valor aqui, BO e BOI, é que o BOI é o BO que você está avaliando na pressão inicial que você está pensando, tá? BO é numa pressão qualquer aqui antes do ponto de bolha. Então, a gente consegue mostrar que essa faixa aqui é linear quando a gente rearranja e escreve o fator volume de formação do óleo como sendo igual ao fator volume de formação do óleo na pressão inicial, mais a compressibilidade do óleo, pressão inicial menos P. Isso daqui, a gente vai perceber que se a gente mantiver constante aqui a compressibilidade do óleo, então a gente obtém uma reta, ou seja, esse comportamento aqui é realmente linear até a pressão de saturação. Ok? Então, esse é o fator volume de formação do óleo. Ali a gente já tinha definido justamente o que era o fator volume de formação do gás natural. E aí agora a gente vai precisar definir o que é a razão de solubilidade. Então, razão de solubilidade, ele é um parâmetro que ele está tentando te explicar, ele está tentando te mostrar qual é a quantidade que está presente no líquido na condição de reservatório e, ele é a razão entre o volume de gás que está dissolvido e ele está tentando ser expresso sempre nas condições padrão. Ou seja, é como se você já tivesse produzido e está tentando entender qual é a razão que você obtém de óleo no tanque em relação ao gás dissolvido. Então, a razão de solubilidade RS, ela é o volume do gás dissolvido nas condições padrão, isso aqui dividido pelo volume de óleo no tanque. Também nas condições padrão. Ok? Então, se você observar, a razão de solubilidade é o quanto que você tem desse gás dissolvido em relação ao que você tem no tanque. É como se você estivesse olhando quase para a produção. Só que a gente olha para a razão de solubilidade e a diferença de razão de solubilidade para o GOR é que o GOR ele sofre alguns efeitos da permeabilidade do meio, tá? A razão de solubilidade ela é diferente do GOR e a gente vai mostrar isso daqui a pouco. O que a gente percebe que tem de efeito na razão de solubilidade em função da pressão, essa aqui é a razão de solubilidade, e aqui a gente está falando também da pressão. A gente tem aqui a pressão inicial, pressão de saturação, ok? Então, como é que se comporta a razão de solubilidade de um determinado fluido em relação à pressão? Se a gente está verificando o gás dissolvido ele não está variando até que você chegue na pressão de saturação. Então, a razão de solubilidade ela é constante enquanto você está na região até a pressão de saturação.
ela é constante da pressão inicial até a pressão de saturação. Por quê? Se você para poder medir isso daqui, essa partícula de fluido que está aqui, nas condições de reservatório, aí você leva ela para as condições de superfície, ou seja, para a condição padrão. Você vai ter uma quantidade de gás que estava dissolvido e você vai ter uma quantidade de óleo que estava aqui junto com o gás. Então, essa quantidade de gás aqui não foi alterada quando você está antes da pressão de saturação. Ou seja, se você pegar aqui a mesma porção do fluido, ele vai ter sempre a mesma quantidade proporcional de gás e de óleo que está sendo produzido se você está antes da pressão de saturação. Quando você está a partir de uma pressão, a partir de uma pressão de saturação, a razão de solubilidade daquele óleo, daquela partícula de óleo que você está colocando, está pegando como amostra, ela passa a cair à medida que você tem a redução da pressão. E por que ela cai? Ela cai porque você está separando o gás dissolvido, ele está virando gás livre. Então, se o gás dissolvido ele está virando gás livre, ele não está entrando na conta, porque na razão de solubilidade você só tem o volume de gás dissolvido. E aí, obviamente, né? Ou o gás ele está dissolvido ou ele está na forma de gás livre. O que é gás livre? Gás livre é quando ele não está dissolvido no líquido. Né? Vamos correr atrás do rabo aqui, atrás das definições. Tudo bem? Então, é interessante a gente linkar isso com as definições que a gente já fez, que se você está num reservatório subsaturado, ou seja, você está acima da pressão de saturação, a razão de solubilidade ela não vai ser alterada dentro daquele reservatório até que você atinja a pressão de saturação. Ou seja, você não tem a produção de gás diretamente. O gás que está sendo produzido não vem do gás livre. Você não tem gás livre no reservatório subsaturado. Ok? Então, vamos agora definir a próxima questão. Então, se a gente está aqui tentando definir a propriedade dos fluidos, eu vou definir um outro fator volume de formação. Fator volume formação, duas fases. A gente tem um fator volume formação do gás, a gente tem o fator volume formação do óleo, e agora a gente vai definir o que é o fator volume formação de duas fases. Esse aqui também é conhecido também como fator volume formação total. Então, se eu estou definindo aqui o que é o BT, fator volume formação total, ele é o volume de óleo mais gás dissolvido mais gás livre nas condições de reservatório, ou seja, na pressão e temperatura aqui especificada. E a gente tem um volume de óleo nas condições padrão. Ok? Então, essa aqui seria a definição do fator volume formação total. Repetindo, aproveitando que deu erro aqui no OneNote. É o volume do óleo mais gás dissolvido mais gás livre. Isso aqui tudo nas condições de pressão e temperatura do reservatório, dividido pelo volume de óleo no tanque.
volume de óleo no tanque, eu quero dizer que é nas condições padrão. Tudo bem? Bom, então, a gente sabe, então, que se a gente tem essas características aqui, a gente pode, se você observar, na definição do valor fator volume formação total, você tem aqui o óleo mais o gás dissolvido dividido pelo volume do tanque, e você também tem aqui gás livre dividido pelo também volume do tanque. Ou seja, aqui dentro dele você consegue perceber que está a definição do fator volume de formação do óleo, que a gente acabou de definir, e tem alguma coisa com a razão de solubilidade, ok? Então, o que acontece quando você tem uma redução da pressão com relação ao fator volume de formação total? Então, com relação ao fator volume de formação total, tem uma expressãozinha interessante. Você tem aqui o fator volume de formação total, ele vai ser o fator volume de formação do óleo, mais RSI menos RS, que multiplica o fator volume de formação do gás. Ok? De onde é que veio essa expressão? Essa expressão veio justamente dessa separação que a gente faz. Então, a definição do próprio fator volume de formação do óleo, a gente tem na hora que a gente separa isso daqui um do outro. Só que o que é gás livre? Gás livre é justamente a diferença da razão de solubilidade inicial e final que você tem em uma determinada variação de pressão. Então, se você tem essa diferença de razão de solubilidade, é porque você teve uma produção de gás, ou seja, você tem um gás que está no estado livre. Só que isso daqui a gente está medindo sempre nas condições padrão. Então, você multiplica pelo fator volume de formação do gás, que é para ter nas condições de pressão e temperatura. Se a gente for revisar aqui, ó, rapidinho, a gente vai ver que aqui o fator volume de formação do óleo é volume do óleo mais gás dissolvido dividido pelo óleo no tanque, pressão e temperatura em relação à condição padrão. Enquanto o fator volume de formação do gás natural, ele é o fator volume de formação nas condições de pressão e temperatura em relação a uma pressão mais baixa. Então, a gente consegue fazer essa conversão através do fator volume de formação do gás. Ok? Então, Ok, professor. então aqui a gente tem essa expressão. E aí, com essa expressão, a gente consegue entender também o que acontece com o fator volume de formação total com a redução da pressão. Se a gente tem aqui fator volume, então se a gente tem aqui a pressão inicial, se aqui a gente tem a pressão de saturação, então esse período aqui a gente já sabe que ele é linear, pelo que a gente viu no fator volume de formação do óleo, e até a pressão do ponto de saturação, a gente não vai ter diferença para essa região nos valores de RSI e RS. Isso aqui vai ser zero até o ponto de bolha. Por quê? Porque variando a pressão, você não vai ter variação na razão de solubilidade. Então, a gente tem que o comportamento da curva ele vai ser uma reta com um comportamento igual ao do fator volume de formação do óleo. Ou seja, nessa região aqui, o fator volume de formação total é o fator volume de formação do próprio óleo. Ok? Certo. Se a gente está aqui nessa região e a gente chega no ponto de bolha, então, a partir do ponto de bolha, as coisas começam a mudar. Então, a gente tem aqui o comportamento do fator volume de formação do óleo, e aqui a gente vai ter o comportamento do fator volume de formação total. Deixa eu só deixar a coisa aqui um pouquinho mais. Pronto, aqui está mais parecidinho realmente com o comportamento. Então, aqui a gente tem o ponto de saturação, ponto inicial que a gente está trabalhando. Nessa faixa aqui, até a pressão de saturação, você tem o fator volume de formação total igual ao fator volume de formação do óleo.
E a partir do momento que você tem um ponto de bolha, você cria, devido à diferença de solubilidade do gás, você cria uma região em que você tem a correspondência de gás livre. E aí, à medida que você vai reduzindo a pressão, você aumenta mais ainda a quantidade de gás livre. Essa curva aqui que está ascendendo é o fator volume de formação total. E essa curva aqui que está descendendo é o fator volume de formação do óleo. Ok? Isso daqui te dá quase a imagem do que realmente acontece quando a gente está pensando num experimento em que a gente tenta ver o comportamento de fases de uma determinada amostra de fluido. Então, à medida que você chega, você vai dilatando o sistema até que ele chegue no seu ponto de bolha, na sua pressão de saturação. Quando você chega na pressão de saturação, então, e abaixo dessa pressão, você vai ter como se fosse uma evaporação do óleo para que ele possa compensar a formação do gás. Então, mais gás que está sendo dissolvido, que estava antes do dissolvido no óleo, vai passar a ser gás livre para que você possa ter a compensação do que você está reduzindo, reduzindo pressão, ou seja, aumentando o volume. Ok? E aí aqui, esse comportamento volumétrico, você tem duas formas de você obter. Ou você tem ele, essa propriedade volumétrica, ou você tem isso a partir do laboratório, ou você tem isso a partir de correlação. Qual é o problema de você ter isso a partir de laboratório? Isso custa dinheiro. Isso custa dinheiro e isso custa tempo também. Então, para você preparar esses experimentos, que você tem essas informações de fator volume de formação de óleo, eles demoram, a compressibilidade do óleo, tudo isso é realmente dispendioso. Só que isso daqui está focado, as desvantagens são essas, e a grande vantagem é que isso daqui é específico para a amostra. Então você sabe exatamente qual é o comportamento da sua amostra naquele caso específico. Já se você utilizar a correlação ela não vai ter problema de dinheiro, ela vai ser um baixo custo. O tempo é basicamente instantâneo, depois, uma vez que você já tem isso implementado no software, em alguma coisa do gênero. Só que isso daqui não é específico. Então, isso aqui é generalista. Ou seja, a indústria tem uma preferência muito grande para que sejam utilizados dados específicos de laboratório. A não ser que, em algum caso específico, você precise fazer uma estimativa antes de ter essas amostras. Então, você vai tentar pegar ali uma visão geral, mas sempre sabendo dos riscos envolvidos devido à falta de especificidade para a amostra. Então, a variação do tipo de amostra de fluido em um reservatório é muito diferente, ela varia muito para que você possa desconsiderar esse fator. Ok? Então, algumas características aqui do fotovolume de formação que a gente pode destacar. Vou colocar aqui algumas observações. Então, o fotovolume de formação ele é sempre maior do que 1, mesmo na ausência de gás. Então, o efeito da temperatura ele é normalmente maior do que o da pressão. Então, fator volume de formação é maior que 1, mesmo na ausência de gás. E aí, por que isso? Porque você sabe que se você não tiver nada de gás, o fator volume de formação ele vai ser a razão entre as condições de reservatório e as condições padrão. Tá, você tem a pressão reduzindo o volume, mas você tem a temperatura do reservatório que é maior do que a temperatura ambiente,
E aí, quem ganha nessa briga do efeito de comprimir e dilatar é normalmente a temperatura, que normalmente a temperatura é maior do que a temperatura ambiente. Então, por isso que é dito que o fator volumeformação, naturalmente, ele é maior do que 1. Ok? A diferença para que você possa observar o fator volumeformação, e aqui é principalmente o fator volumeformação de duas fases, a diferença entre ele e o GOR, ou seja, o que é GOR? São as vazões que você está medindo da saída do separador, da produção de gás e da produção de óleo que está indo para o tanque. Então, a diferença entre a medida dessa razão de produção, que é o GOR, e o fator volume de formação, essa diferença, ela depende do processamento. Pressão de separador, temperatura de separação e assim vai. O fato é que o objetivo do processamento, um bom processamento, fornece o máximo de óleo no tanque. Então, o objetivo do processamento, e aí o GOR vai ser alterado para isso, é para que você obtenha o máximo de óleo possível no tanque. Ou seja, você vai ter que tentar reduzir o fator volume de formação e o GOR para o mínimo possível. Ok? Outra observação. Já fiz isso, mas eu queria anotar aqui, destacando para vocês, né? É que o fator volume de formação, ele diminui abaixo do ponto de bolha, e esse decréscimo, ele ocorre devido à produção de gás. Quando eu digo produção de gás, é você tornar o gás que estava dissolvido gás livre, né? O gás sair da solução. Tudo bem? Então, a gente pode também tentar pensar aqui num GOR de produção, só para poder vocês terem isso aqui em mente também. Se eu estiver fazendo um gráfico aqui de GOR de solução, ou seja, razão que você tem de gás na saída do separador, dividido pela vazão de saída do óleo na saída do separador também, né? Ou seja, já encaminhando para ali para as condições padrão, tudo nas condições padrão, esse GOR de produção, ele tem um comportamento um pouco distinto do que a gente está pensando em relação ao fator volume de formação. Então, nesse caso aqui, a gente tem esse GOR, é basicamente como se fosse um tipo de R, razão de solução, né? Se você pegar o GOR definido como sendo o volume total de gás produzidos na condição padrão, dividido pelo volume de óleo no tanque, nas condições padrão também, ele é um tipo de R, de razão de saturação. Então, você vai ter esse tipo de comportamento aqui. Então, aqui é o RS, ou seja, razão de solubilidade, conforme a gente tinha definido antes, e aqui é o R. Até o ponto de bolha, você tem aqui RS, que é igual a RSI, que é igual a R também. Abaixo do ponto de bolha, você tem a diferença entre o que é o GOR e a razão de solubilidade. Isso aqui devido ao gás livre. Então, obviamente que essa diferença aqui é o gás livre que está sendo produzido. E isso daqui é o gás dissolvido.
Um ponto interessante para a gente notar é essa diferença aqui. Então, você tem um ponto aqui que é o ponto de saturação, ponto de bolha, e você só começa a perceber que você tem uma produção de gás numa pressão que é diferente, uma pressão menor do que a pressão do ponto de bolha. Isso ocorre por causa da saturação irredutível de gás. O que é isso? Quando você tem aqui o reservatório, a rocha reservatória aqui, com as suas acumulações, então você tem aqui a presença do óleo. Esse óleo, por estar na rocha reservatório, a gente está pensando então que ele tem uma determinada quantidade de gás junto com ele, tá? Se você está pensando aqui num pedaço da rocha em que você tem um fluido passando por ela, ou seja, o óleo está tentando passar aqui, e se essa pressão está reduzindo até a pressão de saturação, ou seja, a pressão do ponto de bolha, há um momento que você tem a formação do gás livre. Então, só para destacar, isso daqui é o óleo, em verdinho aqui, estou falando de gás livre. Então, o óleo aqui, ele obviamente é óleo mais gás dissolvido. Eles estão numa fase só, ok? Você só vai começar a perceber lá na sua coluna de produção, lá nos separadores, aqui a saída do gás e a saída do líquido. Você só vai começar a perceber o gás saindo aqui, esse gás livre saindo, depois que ele superar o valor de saturação irredutível. Ou seja, a rocha vai trapear esse gás até uma quantidade em que, quando você estiver fluindo aqui com a substância, com o gás, ele não vai ficar mais preso, e aí você vai começar a ter realmente a produção do gás livre. Até lá, você tem essa diferença entre a pressão do ponto de bolha e a razão de solubilidade aqui, e parece que a razão de solubilidade vai diminuindo. Tem essa diferença, esse tipo stepzinho aqui, esse passo, que está entre a razão de solubilidade justamente na pressão do ponto de bolha, ou seja, a razão de solubilidade inicial, e aí você tem essa diferença entre a saturação em que você começa, a razão de solubilidade em que você começa a perceber o fluxo do gás livre. Então, é devido a essa saturação irredutível de gás, ou seja, a quantidade de gás que fica preso dentro da rocha e que não consegue fluir até que você tenha uma quantidade de gás que supere esse valor e comece a passar. Aí, esse valor depende de muita coisa, mas normalmente a gente consegue ter uma expressão para essa relação entre o GOR de produção e a razão de solubilidade, ou o GOR de solução, entre RS, desculpa, R, escrevi aqui com a nomenclatura da gente, GOR, que é igual a RS, ok? Então, onde a gente tem aqui esse K, esses dois Ks aqui são as permeabilidades, ou seja, permeabilidade ao gás e permeabilidade ao óleo, ou seja, com a facilidade que o gás tem para poder passar no meio da rocha reservatória, com a facilidade que o óleo tem para passar na rocha também. Aqui a gente tem também a viscosidade do óleo, a viscosidade do gás, e os fatores de volume de formação. Então, essa aqui seria a relação entre o GOR de produção e a razão de solubilidade. A gente, às vezes, chama também a razão de solubilidade de GOR de solução. GOR de solução, ou razão de solubilidade, e GOR de produção.
que a gente chama só de GOR mesmo. Ok? Aí algumas são as propriedades, já que a gente falou de viscosidade, deixa eu falar para vocês sobre o comportamento da viscosidade desses fluidos, né? Então, se a gente está falando de propriedade de fluidos e da viscosidade especialmente, a viscosidade do óleo é um negócio meio complicado, porque ele depende muito da composição daquela amostra de óleo. Então, é uma das coisas mais difíceis de você conseguir acertar quando você está fazendo algum tipo de modelagem ou até mesmo as medidas. O erro que você tem uma medida de viscosidade é elevado, então tudo que você está falando de viscosidade, você tem normalmente um erro razoável. Somente a viscosidade do gás é que ela é mais facilmente mensurável. É como que eu digo como mais facilmente mensurável. Você tem boas equações que conseguem te dar esses valores. A gente vai ver ainda isso mais diretamente, mas definindo aqui então a viscosidade, especialmente aqui a gente está falando do gás. Tem boas correlações para poder você fazer essas medidas. Normalmente, em uma primeira estimativa, você consegue fazer a viscosidade do gás natural, ou seja, daquela mistura de gases que você tem, como sendo uma ponderação pela fração molar, pela viscosidade de cada gás puro. Ou seja, se você tem um gás natural, que ele é metano, CO2, nitrogênio. Então, se você tem esses três componentes, você pode ponderar eles pelas frações molares de cada um, e aí você consegue fazer a medida, tem uma estimativa inicial. Ou você faz isso, ou uma outra forma de você fazer é a medida da viscosidade, só que agora ela é ponderada pela massa molecular de cada um dos componentes. Quando você tem muito componentes inorgânicos, né, componentes que não têm carbono, e aí componentes inorgânicos é um termo meio errado, porque você está considerando tudo que não é hidrocarboneto diretamente, né? Então, CO2, nitrogênio, o próprio H2S, são componentes que eles são como se fossem diferentes, né? A gente já viu em termodinâmica que quando você tem séries homólogas, C1, C2, C2, C3, C3, C4, as coisas são muito mais ideais. Então, você pode utilizar essa outra ponderação pela massa molecular quando você tem muito componentes que não são que não são da série homóloga de hidrocarbonetos, componentes não hidrocarbônicos. Uma outra forma que você tem para isso, e aí você eleva muito mais a precisão quando você está fazendo cálculo de viscosidade do gás, é você adicionar como se fosse um valor de uma determinada viscosidade. Então você tem uma viscosidade aqui, que é chamada de viscosidade de 1 mais. Isso daqui é uma função da temperatura, da densidade do gás e de uma série de parâmetros ali que você tem em conjunto com eles, ou seja, isso aqui é chamado de viscosidade não corrigida. E aí você consegue fazer o cálculo da viscosidade de um determinado gás natural quando você pega a viscosidade não corrigida e adiciona alguns fatores de correção. Então, o primeiro fator de correção seria o do CO2, depende da quantidade de CO2 que você tem. O segundo seria a quantidade de H2S. A quantidade de N2. Então, você tem aqui os fatores de correção devido à presença de cada um desses gases. E aí, isso daqui é um método que tanto é tabelado,
Ou seja, você tem uma tabela para poder você ler essas variações, como você também tem um gráfico. Obviamente que, do ponto de vista de simuladores, você já tem isso tudo lá dentro do simulador, e se você quiser até ajustar essa mesma equação para um conjunto de dados que você tiver, você já consegue fazer isso até mais facilmente, né? Mas isso aqui é para conhecimento de vocês saberem que tem essa opção. O que tem de interessante aqui também para a gente avaliar é a gente tentar entender qual é o comportamento do gás em função da viscosidade do gás em função da pressão e da temperatura. Então, se eu estou pensando aqui em temperatura pseudo-reduzida, ou seja, eu estou colocando tudo dentro de uma mesma proporção de coordenada, a razão entre a viscosidade e a viscosidade atmosférica, ou seja, o quanto você aumenta a viscosidade devido à influência da pressão, ela tem mais ou menos esse efeito aqui, ó. Então, você tem aqui, essas linhas aqui são para diferentes pressões, a pressão está aumentando nesse sentido, ou seja, à medida que você vai aumentando a temperatura, você consegue, então, ter uma redução do valor da viscosidade. À medida que você consegue, então, aumentar a pressão, você consegue, então, também ter um aumento da viscosidade do gás, tá? Desculpa, o contrário, né? O que eu falei para vocês é do líquido. Então, à medida que você aumenta aqui a temperatura, você vai aumentando também a viscosidade do gás. À medida que você aumenta a pressão, você tem uma redução da viscosidade, ok? Para o gás é como se fosse o inverso dos líquidos, ok? A gente avaliando então aqui a pressão diretamente em outro gráfico, a gente tem aqui mais ou menos esse comportamento. É meio esquisito assim mesmo, mas isso aqui é quando a gente está avaliando um gráfico com a temperatura sendo aumentada para cá, e aqui a gente está em função da pressão pseudo-reduzida. Ou seja, essa pressão pseudo-reduzida é quando a gente está levando em conta a composição que você tem daquela amostra de gás que você está tentando avaliar a pressão. Ok? Então, essas aqui foram algumas das propriedades que eu tinha para poder falar para vocês, algumas observações sobre essas propriedades. E na próxima aula a gente vai tentar entender um pouco quais são os métodos que a gente tem para fazer essas medidas. Já que, como eu comentei com vocês, é sempre preferível que a indústria faça essas medidas em laboratório, então a gente tem que entender um pouco da rotina de laboratório para que a gente possa saber melhor como fazer essas medidas, como elas são executadas, o que, que tem de controle de qualidade dessas medidas, ok? Por isso que eu mandei aqueles vídeos para vocês, com cada um dos equipamentos individualmente, e aí a gente consegue trabalhar melhor, se vocês sabem mais ou menos qual é a dimensão do equipamento, qual é o tamanho, e isso tudo influencia no tempo da análise, em cada uma das coisas que a gente precisa entender. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Não, não, tudo certo. Ok, professor. Valeu, gente. Então a gente se fala aí na quinta-feira, tá bom? Ok, Qualquer até coisa? quinta. Tchau. Tchau, tchau.